Bem-vindo ao curso de Gerente de Varejo da Tinco. Este curso foca no desenvolvimento de aplicações do mundo real. Neste vídeo, vamos abordar como lidar com transações SQL dentro do C Sharp, especificamente como usá-las, quando usá-las em uma transação dentro do SQL e o que são transações implícitas. Agora, membros do Patreon, não esqueçam de ir buscar o código-fonte deste vídeo, desde que estejam no nível de $5 por mês ou mais. Além disso, não importa em que nível você esteja, não perca o tour pelo meu escritório, meus livros favoritos e como eu crio esses vídeos. Isso está postado atualmente no Patreon. Espero que você ache isso tanto agradável quanto informativo. Agora, enquanto avançamos neste vídeo, adoraria ouvir suas opiniões. Por favor, me diga o que você gostaria de ver diferente ou melhorado na aplicação. Seu feedback é o que torna este aplicativo ainda melhor. Então, vamos começar. Agora decidi fazer algo um pouco diferente neste vídeo em comparação com os anteriores, porque acho que é uma área que ainda não vimos demonstrada. Quero mostrar como fica quando você entra na aplicação e não está impecável. Então, se formos por aqui, vamos para o Theme Explorer e percebo que em mudanças, eu já puxei aqui, em mudanças, na verdade já há mudanças feitas. Agora quero fazer tudo o que puder na tela, e essa é a primeira coisa que fiz nesta série que é fora de cena. É uma pequena mudança, mas quero ter certeza de que demonstrei o que você faria nesse caso para revisar essas mudanças. Digamos que você está trabalhando com alguém, essa pessoa fez a mudança e agora quer que você revise. Normalmente, isso seria um commit que você faz uma revisão sobre, mas neste caso, vamos apenas analisar as mudanças e depois vamos comprometer nós mesmos. Então é como se alguém tivesse sentado no nosso computador, feito o trabalho e perguntado: isso parece bom? Então vamos ver qual é a mudança. Temos 3 arquivos diferentes que foram alterados. Isso vem de um espectador que apontou um problema que eu tinha no meu código, e é uma correção rápida de bug. E quero ter certeza de que consegui colocar tudo em prática, mas vamos ver o que é. Então temos o modelo de visualização Shell, o auxiliar da API e o auxiliar da API. Vamos analisar o API Helper. Então vamos clicar com o botão direito e dizer: compare com não modificado, porque se abrirmos isso, ótimo. Mas o que mudou? Então, se clicarmos com o botão direito e dissermos comparar com unmodified, podemos ver imediatamente que aqui está o único pedaço de código que mudou. Avise em verde. Então, à esquerda, temos a cabeça. E o principal é que este é um código-fonte no último commit do nosso computador. Então, o último commit, esse é o código-fonte. À direita está um código-fonte como está agora. Então, aqui estão as mudanças em relação ao nosso último commit. Então, repare que se eu subir até o topo, repare que a barra aqui à direita tem essa seção verde que indica que algo foi adicionado a esse arquivo. Você veria vermelho se tivesse sido removido. E se houvesse alguma mudança, você veria tanto vermelho quanto verde. É assim que o JIT enxerga as mudanças, como uma remoção e depois uma adição. Vamos rolar até a seção verde, que acabamos de visitar, e revisar o código que foi adicionado. Neste caso, temos um método, desconectar usuário, e temos uma linha nesse método, que é defaultrequesteaders clear. Então, o que aconteceu foi, e aqui está o bug que foi introduzido quando introduzi o método de logoff. No método de logoff, eu estava limpando o primeiro nome, o sobrenome, o token, todas aquelas informações sobre o usuário logado. No entanto, se você perceber, e isso é algo que eu deixei passar, se você perceber bem aqui embaixo, nós fazemos login com o usuário. Limpamos os cabeçalhos e então adicionamos um cabeçalho de autorização com esse token. Então, ao não limpar essa volta, o que aconteceu foi, e vamos nos desprender para termos um pouco mais de espaço. O que aconteceu foi que aquele símbolo ainda estava no lugar. Então, desde que não expirasse, mesmo que os usuários tenham desconectado, existe uma maneira de voltar e voltar a usar isso.
Agora precisamos pular parte do nosso front-end WPF ou fazer algumas alterações para tirá-los da página de login e voltar para a página de vendas. Mas ainda assim, não é algo que queremos permitir porque isso é uma falha de segurança. Então, o que eu fiz foi criar um método dentro de um helper da API chamado logOfUser, que simplesmente limpa esse cabeçalho. Então, é só isso que faz. Se voltarmos ao TM Explorer e olharmos o IAP Helper, veremos que uma adição é adicionar à interface o método de login of à nossa interface. E, finalmente, o modelo ShellView. Se você olhar para isso, perceba que estou dando duplo clique, e esse duplo clique é a comparação. Então, há mais algumas mudanças aqui. Note que no lado esquerdo temos vermelho e no lado direito temos verde. Essa é a mudança de que eu falei. Então, vamos analisar essas mudanças. Primeiro, temos a adição dessa instrução usando para Term Desktop UI, Library, API. Depois, trazemos o auxiliar do IAP. E então, no nosso construtor, pedimos esse auxiliar IAPI e mapeamos para a variável privada sublinha API Helper. Então, isso é só uma configuração de cena. Vamos rolar até essa próxima linha verde. No nosso método de logout, temos o usuário logout, que é o que isso faz. Se formos ao usuário logout e controlarmos F12 e não vai para lá, vamos descobrir onde é. Provavelmente é nessa visão comparativa. Então, vamos nessa. Vamos abrir isso. E a visão não comparativa não está cooperando aqui. Pronto. E para nosso usuário que está desconectado, o Ctrl F12 nos leva a esse método, que tem que limpar o token, limpar o ID, nome, sobrenome, endereço de e-mail e definir a data de criação para o valor mínimo. Agora isso está dentro do próprio modelo. E esse é um método claro. Agora, uma ideia poderia ser: por que você não desliga o registro aqui? Então, ligue para o assistente da API dentro desse modelo. E o motivo é que, por causa do modelo, eu só queria me preocupar com ele. Quero que sejam apenas propriedades, exceto os métodos que afetam essas propriedades. E é isso. Não quero lógica dentro de um modelo. Portanto, não vou colocar isso aí. Vou colocar depois no usuário desconectado do logout, diretamente no método de logout. Então, são dois passos. Logofuser limpa as informações sobre o usuário e então Logofuser no helper da API vai em frente e limpa o cabeçalho. Agora, estou pensando que talvez eu não goste da palavra logoff do usuário. Então, posso mudar isso por outra coisa. Acho que vou chamar esse usuário de reset em vez disso. Então, em vez de desconectar o usuário, vou dizer redefinir o modelo do usuário. Então, isso vai eliminar esse modelo de usuário. Vamos entrar na interface F12 e mudar de usuário desconectado para redefinir o modelo de usuário. Controlar o ponto e renomear isso. E agora, se você vier aqui, diz redefinir o modelo do usuário. Agora acabei de adicionar uma alteração adicional. Na verdade, duas mudanças na minha lista. Agora tenho 5 coisas que mudaram. Então, revisei essa série de mudanças que provavelmente deveria completar, mas quero fazer uma alteração e adicionar algo. E agora já fiz isso. Então revisei e disse: bem, isso é perto, mas não é tudo o que quero fazer. Então, agora estão as mudanças que eu fiz, assim como o outro usuário que fez para adicionar esse usuário logoff. Agora, tenho todas as mudanças feitas para esse pequeno ajuste. Vamos fazer um commit agora que sei que todas essas são mudanças válidas ou mudanças que eu gostaria de adicionar. Eu escondo todos. Entro no estágio e digo:
Corrija o bug de deslogamento. Corrige o bug em que o cabeçalho não estava sendo apagado ao desligar. E vamos apertar Commit para faseado. Ok, então essa mudança aconteceu. E agora temos um repositório limpo. Vá para sincronizar aqui. Podemos fazer uma busca para garantir que não tenha mais nada no servidor. E não tem. Podemos empurrar isso agora. Vou esperar para empurrar até... Bem, não. Sabe de uma coisa? Vou insistir agora. E então vamos empurrar de novo. Depois de termos feito nossas mudanças hoje. Então isso é só o começo. Só quero demonstrar que, 1. O que aconteceria se você já tivesse mudanças em vigor? Talvez você tenha esquecido de se comprometer. Uma boa coisa a fazer é garantir que você revise essas mudanças antes de simplesmente aceitá-las cegamente ou colocá-las em um commit. Ok, agora vamos falar sobre transações SQL, porque esse é um assunto que surgiu nos comentários. Novamente, os comentários estão impulsionando muita coisa neste curso e é ótimo. Isso surgiu na discussão sobre nossos dados de vendas. Então, nos dados de vendas, que temos que fazer aqui para melhorar isso? E isso é, na verdade, uma daquelas coisas que precisam ser feitas para melhorar isso. E é isso aqui embaixo. Inserimos o registro do cabeçalho para dados de vendas. E aí, recebemos a identidade de volta, o que não é o melhor. Precisamos corrigir isso primeiro, porque ele não está retornando como diretamente nos nossos parâmetros. E então, salvamos separadamente os dados para esse inserto. Então, o que isso faz é dividir isso em diferentes transações. E o problema aí é se, digamos que isso funcionar. Então inserimos nosso registro de vendas e ele funciona, e recebemos um ID de volta de 5. E eles passam por aqui. Temos, digamos, 4 itens para inserir e um deles falha. Agora temos 3 das 4 entradas para esse registro, aquele registro pai inserido, mas não o quarto. Isso é meio que um problema. Teríamos uma venda pela metade no nosso banco de dados, e isso nunca é bom. Isso é dados corrompidos. Não queremos dados corrompidos indo para o SQL Server. E uma das coisas pelas quais o SQL Server é conhecido é quando passa no teste ACID. ACID. E um deles fala sobre a ideia de que as transações deveriam ser um bloco inteiro, em vez de fragmentados em pedaços. Por exemplo, o exemplo simples é transferir dinheiro da sua conta corrente para a sua conta poupança. Se você sacar $100 da sua conta poupança para colocar na conta corrente, se a inserção na conta corrente falhar, você não vai querer metade dessa transação para funcionar. Ou seja, você não quer tirar $100 para funcionar se o inserto de $100 falhar. Caso contrário, $100 simplesmente desaparecem da sua conta, e isso não é bom. Bem, da mesma forma aqui, não queremos dizer que tivemos uma venda e dizer que vendemos 4 coisas por, sabe, $50 no total. E depois ter apenas 2 coisas para nossos dados somar $25. Isso seria confuso e também está errado. Tem um problema aí. Então, o que precisamos fazer é que todas essas chamadas estejam agrupadas em uma única transação. O que uma transação faz é dizer que ou tudo funciona ou tudo falha. Não há nada a ver com isso. Você não pode ter uma solução parcialmente funcional. Todos têm sucesso ou todos falham. Normalmente fazemos transações dentro de SQL. Então, começamos uma transação, fazemos 2, 3 ou 4 operações, e ao final, se tudo tiver sido bem sucedido, então comprometemos essa transação, salvando todos esses dados no banco de dados de uma vez. No nosso caso, é um pouco mais complicado, e aqui está o porquê.
há duas partes que precisamos pensar. Primeiro de tudo, este documento de identificação. Então recebemos o encarte e eles recebem um documento de identidade de volta. E, de novo, precisamos consertar isso. Não sei se vamos chegar a isso hoje ou não. Vamos consertar isso. Então ele volta junto com o insert. Porque isso não é uma ótima solução. Mas recebemos o ID de volta e, a partir disso, fazemos várias inserções dos detalhes usando esse ID. Então, se formos fazer um procedimento armazenado, teríamos que ter alguma forma de inserir várias linhas no nosso procedimento de armazenamento. Agora podemos fazer isso usando um parâmetro de valor de tabela, TVP, mas provavelmente essa não é a melhor solução. Porque você realmente não quer ter centenas desses TVPs por perto. Então, em vez disso, acho que vamos fazer? Sei o que vamos fazer é uma transação SQL C#, ou seja, C# vai cuidar da abertura e do fechamento da transação, não SQL. Agora, antes de fazermos isso, quero dizer, e quero que você me ouça. Isso é algo que você usa com moderação. Não abra sempre as transações dentro de DO sustenido. Na maioria das vezes, você não precisa fazer isso. Na verdade, pode ser muito perigoso porque você não quer ter uma transação aberta do seu código SQL. Desculpe pelo seu código em DO sustenido. Então, se você abrir a transação e esquecer de fechá-la, isso é um grande problema. Não faça isso. Isso pode causar uma degradação séria de desempenho no seu servidor SQL. Então, precisamos ter muito cuidado com a forma como fazemos isso. Mas neste caso, faz sentido. Agora, outra coisa que foi apontada e que é um pequeno ajuste que quero garantir é que no nosso procedimento de venda na loja, pegamos a identidade quando deveria ser. Identidade de escopo. E isso é realmente com os parênteses de fechamento aberto. Ops! Pronto. Então, o que isso fará é obter a identidade para o escopo dado. Neste caso, esse procedimento de armazenamento. Então, ainda não usamos isso, então não foi um problema para nós. Mas com apenas identidade, o que isso faz é obter o valor de identidade último inserido ou o último valor de identidade criado. O problema é que, se você tem várias aplicações diferentes, todas inserindo dados, aí você pode conseguir um documento de identificação para algo totalmente diferente. Então, você quer a identidade do escopo, que é esse procedimento. Então, isso é só mais uma coisa a se destacar. Ok, essa foi uma pequena alteração que precisamos garantir que vamos fazer. Mesmo que ainda não estejamos usando isso, precisamos garantir que esse escopo esteja correto. Ok, agora, vamos ver como aplicar uma transação a esse código. Agora você pode ver SQL, Save, SQL, Load, SQL, Save. Eles são todos separados e todos chamam o acesso SQL aos dados. Então, se você chegar no F12 aqui, podemos ver que no acesso a dados SQL, temos dados de carregamento e dados salvos. E ele abre uma conexão e depois fecha imediatamente quando termina. Isso é ideal porque nunca deixamos uma conexão aberta por muito tempo, o que é mais uma perda de desempenho no seu servidor SQL. Sempre feche suas conexões por padrão o mais rápido possível. Mas no nosso caso, temos que abrir uma conexão, iniciar uma transação, fazer várias chamadas e depois fechar a conexão. Então, não podemos usar o método de load data ou save data que temos aqui. Precisamos de algo diferente. Então, vamos planejar o que precisamos. Precisamos de um método de conexão aberta e início de transação. Precisamos de um carregue usando a transação. Precisamos ter um save usando a transação. E precisamos ter um encerramento.
transação de conexão e parada de conexão. Não nessa ordem. Acho que outra coisa que precisamos é implementar o descarte. Assim, podemos envolver tudo isso em uma instrução using e garantir que fechem essa conexão. Paramos a transação, fazemos tudo isso. Aquele código de limpeza, não importa o que aconteça. Então, vamos garantir que faremos isso também. Então, vamos começar com abrir a conexão e iniciar a transação. Então, é um vazio público. Iniciar a transação. Agora, sim, está fazendo mais do que iniciar uma transação. Também está abrindo uma conexão, mas acho que isso nos leva onde precisamos. Vamos também passar o nome da string de conexão. Então, com isso, vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos criar essa conexão bem aqui. E segundo, vamos criar uma transação. Então, vamos criar duas variáveis privadas. A primeira é uma conexão IDB. Chame de conexão. Vamos chamar isso de conexão sublinhada, porque estamos usando conexão aqui dentro do nosso. Então, não quero usar esse mesmo nome. Essa conexão, e não vamos instaurá-la. Vamos deixar assim. E depois faremos outro que... Ops. Transação privada com ID. Chame de transação. E agora, aqui dentro, não podemos fazer isso usando a instrução, porque essa instrução se fecha no final da órtese curvada. Então, vamos fazer algo um pouco diferente, que é, vamos pegar esse código aqui e dizer que sublinhado é igual a conexão. Ops, tem dois iguais ali. Pronto. String de conexão. E na verdade é o nome da string de conexão. Precisamos pegar a corda de conexão. Assim. Pronto. Então temos a corda de conexão. Depois, conectamos ao nosso servidor SQL e abrimos essa conexão. E depois disso, vamos dizer que transação é igual a conexão ponto iniciar transação. Então, é assim que começa a conexão. Agora vamos criar outro método que seja a transação de parada pública de invalidez. Não precisa passar nada. E isso é um pouco interessante porque podemos chamar esse método mais de uma vez. Então, vamos começar com a transação. Ponto de transação, ponto de interrogação, caso seja nulo. Comprometa. Agora, por que eu faria isso se... Não sei se deu certo ou não. Bem, se chamarmos a transação de parar, significa que foi bem sucedida. Podemos criar um outro para falhar a transação ou podemos dizer para não chamar a transação de parar, a menos que tenha sido bem sucedido e então a alienação falha na transação. Então, existem algumas maneiras de fazer isso. Acho que vamos criar dois métodos aqui. Uma chamada parar transação com sucesso. E uma chamada transação de falha. Na verdade, sabe de uma coisa? Não. Vamos chamar exatamente pelo que chama. Commit da transação. Comprometer a transação. Isso vai criar outra agora mesmo.
uma transação de reverter de anulação pública. E teremos o ponto de reversão de ponto de interrogação de transações sublinhado. E o que o rollback faz? Exatamente o que parece ser apagar todas as mudanças que fizemos em vez de comprometê-las. Então, o commit aplica isso ao banco de dados. O rollback apaga tudo o que fizemos. Agora teremos uma conexão. Ponto de interrogação fechado. E isso vai fechar a conexão. Vamos fazer isso de qualquer jeito. Agora os pontos de interrogação são cheques nulos. Então, se esse objeto for nulo, ele não fará esse trabalho. Mas assim, se pudermos chamar isso várias vezes, se for nulo, simplesmente não vai. Pulamos essa linha. Portanto, podemos chamá-la várias vezes. Agora que tudo isso está feito, temos nossa transação inicial. Temos duas formas diferentes de encerrar a transação. Quero, neste momento, implementar o iDescartable. Então, no topo aqui, sobre nosso acesso a dados SQL, nossa aula, vou dizer iDescartável. E isso é algo que a Microsoft oferece. E é uma interface. E se controlarmos o ponto para implementar essa interface, ele adiciona apenas um método, e é aqui embaixo agora. Esse método se chama descarte. E o que acontece é que, quando você está no final de uma instrução usando, aqui em cima temos uma instrução usando, no final disso, aqui, mesmo que não tenhamos fechado essa conexão, ele executará esse método de descarte. Então, isso vai ajudar a melhorar esse método. Então, digamos que o método dispose vá fazer commit na transação, porque, assim como aqui, eu não chamo a conexão. Quase implícito ou explicitamente, eu chamo isso de implicitamente. Então, estamos assumindo que teve sucesso. Portanto, vamos chamar a transação de commit no descarte. Agora, se eu fizer isso explicitamente também, não é problema. Podemos chamar isso mais de uma vez, mas assim temos certeza de que a transação é fechada e a conexão será fechada. Agora, uma dúvida que você pode ter é a própria conexão. Se olharmos aqui, também tem um método de descarte. Agora, qual você chama de fechar ou descartar? A realidade é que eles são iguais, exatamente iguais. Então, qual você escolher? Eu escolho perto. Isso faz mais sentido para mim. Basicamente, eles estão fazendo o que nós fazemos. Temos esse método de descarte e, dentro dele, estamos chamando o compromisso, o que encerra tudo. O mesmo vale para a conexão. Ele tem um método de descarte porque implementa o iDescartável. E o que ele faz é chamar seu próprio método de encerramento dentro desse método de descarte. Então, estamos fazendo a mesma coisa que a Microsoft está fazendo. Agora que temos isso, temos uma transação inicial, temos a transação de commit ou rollback, temos nosso descarte. Agora, podemos ver como fazer esses dois aqui, que são carregar os dados de carregamento e os dados de salvamento. Então, vamos começar pelos dados salvos. Vou copiar isso e colar bem aqui. Agora temos, vamos chamar de salvo na transação. E não precisamos passar uma string de conexão, porque já fizemos isso, já que abrimos a conexão. Não precisamos obter o nome da string de conexão. Não precisamos ter essa declaração de uso. Realmente, só precisamos fazer o underscore e executar o ponto de conexão, passar essa informação. Mas não esqueça que, no final, digamos, a transação por dois pontos, transação de sublinhado. Passe essa transação para dentro. Caso contrário, não vai usar essa transação para essa chamada. Então, certifique-se de associar a transação à chamada, dizendo que essa chamada faz parte da transação geral que estamos executando. Então, isso é um save.
Podemos fazer a mesma coisa com carga. Vamos copiar isso. Vamos descer aqui, colar aqui, em transação. E podemos apagar o nome da nossa string de conexão. Podemos excluir a obtenção de uma cadeia de conexão. Podemos apagar essa linha e esta linha e essa linha. E então diga, sublinha. Mas, novamente, certifique-se de passar a transação com o sublinhado dos dois. Agora, por que a transação por 2 pontos? Bem, estou passando parâmetros que talvez não estejam na ordem que eles estão pedindo. Temos vários parâmetros padrão. Se eu faço o controle Shift Space, na verdade ele sai da tela. Isso é excelente. Controle o espaço de turno. Estou usando uma tela maior, então na verdade ela fica à esquerda disso na minha tela. Você não consegue ver, mas o que isso traz são várias opções diferentes de parâmetros que posso passar, e todos eles têm defaults. Assim, posso escolher quais parâmetros quero passar, dizendo o nome do parâmetro 2 pontos e o valor. Então, neste caso, quero adicionar 2 pontos de transação. Quero repassar uma transação e aí está o valor. Então, com isso feito, agora tenho um carregamento de dados na transação e um dado salvo na transação. Agora posso começar a usar isso. Então, aqui de volta, temos a criação da nossa classe de acesso a dados SQL. Mas agora podemos adicionar uma. Com licença, adicionar uma instrução usando, onde dizemos usar e trazer essa chamada aqui. Então, usando essa ligação, e agora todas as ligações aqui dentro. Ele será feito juntos, mas no final vamos destruir o objeto SQL e chamar esse método dispos, seja ela que faça explicitamente ou não. Agora você pode mover essas ligações para dentro. Mas primeiro queremos dizer SQL dot. E temos uma transação inicial nos dados do TRM. Depois, passamos apenas 2 parâmetros para os dados salvos na transação. E então podemos fazer isso, vamos diminuir esse comentário também. Podemos trazer esses também. Então, vamos cortar isso dali embaixo e colar. Podemos dizer para carregar dados na transação e garantir que não passamos dados TRM. Não precisamos disso. E aqui embaixo, não passamos dados TRM, mas mudamos isso para, por exemplo, na transação. Então, agora tudo isso acontecerá dentro de uma transação. Ao final disso, podemos dizer SQL commit_transaction para fazer isso explicitamente, ou podemos deixar de lado porque a instrução using vai resolver isso. Vamos deixar isso por enquanto, mas primeiro vou cortar tudo isso. E vou embrulhar em um cat de tentativa. Vamos realmente não ser suficientes. Vamos clicar com o botão direito e dizer Snippet Surround com Try e apertar Tab. E vamos capturar, não vamos capturar a exceção. Não quero fingir que vamos usar a exceção de que não vamos. Aqui vamos dizer SQL, Rollback Transaction. Então, se acontecer algo, reverta essa transação. Agora precisamos informar o usuário de alguma forma. No momento, não estamos. E agora,
Acho que o que vou fazer é fazer isso. Faça um arremesso. Então vou reverter essa transação e depois lançar essa exceção para que o próximo item na cadeia alimentar a detecte. Agora, não pegue is e depois jogue is. Só diga para jogar. Isso vai eliminar a exceção original. Agora, com isso, eu tenho uma transação inicial e então a captura reverte a transação. Sei que vamos fazer isso de novo aqui embaixo, mas visualmente ver a transação inicial e a transação de commit é satisfatório e faz sentido. Consigo ver o começo e vejo o fim. Não sou tão fã do fim implícito quando temos um começo explícito, porque aí parece que só temos um começo e um retrocesso, e você não vê o compromisso. Assim, se você chegar a essa linha sem exceções, então está tudo bem para se comprometer. Portanto, vá em frente e se comprometa. Agora vamos garantir que isso funcione. Esse é sempre um passo importante em qualquer aplicação. Garantir que o aplicativo funcione. Então, enquanto está ligando. E assim que minha API carrega, aparece na outra tela. Mas quando carrega, aí eu clico em Login. E agora, posso dizer para adicionar uma frigideira, adicionar um kit de reparo doméstico e conferir. E parece que algo aconteceu. Vamos colocar um commit aqui, ou breakpoint, desculpe, no nosso commit e apertar checkout. E parece que isso não aconteceu afinal. Então vamos descobrir o porquê. Vamos colocar um ponto de quebra aqui. Aperte o checkout. Vamos passar por cima. Agora mesmo. Iniciar a transação. E temos uma exceção. Então vamos nessa. Vamos fazer exceção. Ops. Is. E no momento, não estamos usando. Mas se colocarmos nosso ponto de interrupção, o que vai acontecer é que poderemos ler essa exceção. Vamos fazer login. Vamos adicionar alguns itens ao carrinho e apertar o checkout. Temos essa reversão. Então, olhamos para a janela de locais, olhamos para o ex e olhamos para a mensagem operação inválida. A conexão está fechada. Ok. Então podemos consertar isso. Venha aqui para nossa conexão inicial. E depois que abrirmos a conexão, vamos dizer Connection Open. E então, na nossa conexão, já fechamos, então estamos prontos para começar. Faz sentido se fecharmos, temos que abrir primeiro. Vamos tentar de novo. Então, essa pequena exceção is é útil para depuração. O fato de que eu não quero mais ficar lá, porém, quando funcionar, vou tirar de novo. Não vamos criar uma variável para não usá-la. Então, não temos retrocesso. Então, vamos aqui e garantir que, de fato, temos um commit e temos. Então, estamos comprometendo nossos dados. E isso não está limpando isso. Teríamos que fazer isso, para garantir que isso esteja conectado, mas pelo menos está comprometendo nossa transação. Vamos garantir que esteja no banco de informações. Essa é a próxima verificação. Acredito que está em bancos de dados locais, tenho alguns desses, mas dados TRM, tabelas, e temos nossa venda. Vamos ver os dados.
E temos promoção das 8h às 17h às 3 da manhã. Na verdade, não são 3 da manhã aqui. Não pense que sou mártir e fique acordado até quase 4 da manhã. Na verdade, este é horário Utske. E eu sou Utske menos 5. Já é quase meia-noite. Na verdade, está a menos 4 agora por causa do horário de verão. Então, às vezes é difícil acompanhar. Mas temos nossos dados de vendas e, se olhássemos aqui, provavelmente deveríamos ter, nossos dados detalhados de vendas também. Na verdade, sim. Esses são esses dados aqui. E de novo, bem ali. Então, essa transação funcionou e tivemos o rollback. Então, isso também funcionou porque, quando tivemos essa exceção, imediatamente acionou o rollback. Ainda não tínhamos feito nenhuma ligação, mas assim temos certeza de que as coisas estão funcionando corretamente. Com isso feito, podemos eliminar essa variável que não estamos usando, exceto para depuração. E ops, podemos limpar os parênteses também. Devemos limpar os parênteses também. E podemos fazer um commit para que possamos pegar. Na verdade, essa é uma mudança separada. Então, essa mudança aqui, mudamos a identidade do escopo. Portanto, vou fazer deste um commit separado. Então, vou encenar só isso e vou dizer para corrigir. 1. A busca de identidade usou identidade de escopo. Agora vou comprometer isso. E agora vou comprometer o resto das minhas mudanças. Porque esses são um pedaço separado do dinheiro. E isso é somar. Transação, transações. Adicione transações. Adicione transações ao acesso a dados SQL e use para as vendas. Chamada de dados. Apertamos o Commit Staged. E agora podemos ir para o nosso sync. E agora temos 2 commits para lançar. Lembre-se que já adiamos o anterior. Então poderíamos fazer uma busca caso algo tenha mudado alguma coisa. Mas de novo, só eu trabalhando no projeto. Agora posso empurrar esses 2 commits. Com isso feito, agora adicionamos a capacidade de transação ao nosso acesso aos dados. Então, podemos fazer o carregamento dos dados e salvar os dados do jeito mais rápido. Ou podemos fazer a rota mais longa de iniciar uma transação, carregar ou salvar os dados. E então, faça commit ou reverta essa transação. Em geral, não queremos usar esse segundo método. Não queremos usar as transações dentro do DO sustenido, porque se algo acontecer e não fizermos certo, podemos deixar uma transação aberta e as transações abertas não são boas. Definitivamente queremos encerrar esses filmes. Então, tenha muito cuidado ao usar esse código, mas há momentos em que ele é útil. E achei que esse era um bom exemplo de uma época em que isso é útil. Agora você pode ter a dúvida sobre os dados de carregamento na transação, porque carregar dados não é necessariamente algo que cause mudanças graves. Então, apenas ler o saldo da sua conta corrente não precisa fazer parte de uma transação. No entanto, no nosso caso e em outros também, se você precisa ler dados que modificou em uma transação, precisa garantir que lê esses dados dentro da transação, porque ainda não está no banco de dados. Parece ser quando você está dentro de uma transação, mas não é se estiver fora dessa transação. Por isso temos esse método de carregar na transação. Se você quiser apenas fazer uma leitura pontual do banco de dados para trabalho comprometido, então use o método aqui acima. Carregue dados. Mas se você está lendo dados onde já iniciou uma transação e fez algum trabalho, então o que você usaria é carregar dados nas transações. Agora, a forma contrastante de termos feito isso seria se quiséssemos permitir que o SQL fizesse uma transação. E esse
é normalmente o método preferido para fazer isso. Novamente, acho que essa situação é exceção à regra. Se você decidisse que quero fazer isso em SQL, o que eu teria feito seria modificar esse inserto de venda para aceitar esse parâmetro de valor da tabela, que basicamente é uma tabela. E basicamente, todos esses valores seriam uma fileira. Temos a capacidade de ter várias fileiras. Então, com isso, eu faria o inserto. Primeiro, faço um início trans aqui. Eu faria o inserto. Eu faria minha seleção. Depois, eu faria várias palmilhas. Usando esse parâmetro de valor da tabela e esse ID, o legal é que eu não precisaria fazer um loop. Eu poderia usar a versão SQL disso, que é só modificar e desfazer. Seria, sabe, inserido em. Vamos realmente ver o que seria. É isso aqui. Então, seria isso aqui, mas em vez de valores, seria selecionar, digamos, apenas estrela. Do nosso, você sabe, parâmetro de valor, Taylor. Agora, você também tem aqui, sabe, na vírgula do ID, e depois todos os diferentes, 1. Então, provavelmente, ficaria mais assim. Então, era assim que parecia. Então isso é bem simples de ler. E temos nosso compromisso no final. E então tínhamos isso envolto em um tricate dentro do SQL. E depois fazíamos um rollback para qualquer erro. Então, é assim que você faz se quiser fazer dentro do SQL. Mas, novamente, esse parâmetro Taylor Value, eu tento não criar muitos deles. Tento limitar isso a grandes escalas importantes. Inserts. Tentei fazer isso para OK, onde eu registro, sabe, de 2 a 5 discos. Eu tento não ir lá porque parece que é muita carga para manter, e é muita coisa para acompanhar dentro do seu servidor SQL. Então, é assim que fazemos em SQL. OK. Vamos desfazer essas mudanças. Então, eu desfaço. E diz, você tem certeza? Sim, tenho certeza. Eles vão embora. E agora essa é a versão principal, a versão que é o último commit no Git na minha máquina local.